E aí, gente, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Estamos aqui de novo, novamente, nesse mesmo clima, para falar um pouquinho mais sobre filosofia, claro, e para tratar a respeito de um assunto que está muito ligado, muito intrínseco na nossa realidade de hoje, né? Gente, nunca se falou, nunca se pensou e também nunca se discutiu tanto a respeito da ética. A ética que também é um dos vieses de pensamento da filosofia, certo? Para a gente entender melhor o porquê da ética estar tão presente, o que ela é, né? A gente precisa só olhar um pouco ao nosso redor e compreender no que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia de Covid-19 que é algo muito novo pra gente, eu acredito. Afinal, nunca viu-se na história uma pandemia dessa magnitude, né? Mesmo no século XIV, com a tão falada, tão conhecida peste negra, ou no início do século XX com a gripe espanhola, ou mais recente agora em 2008 com o H1N1, nunca foi possível observar essa comoção e também tamanho número de mortos, muito infelizmente. Gente, eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando, né? E vamos lá para a gente entender melhor qual o papel da ética nessa nossa realidade, da moral também, que vem juntamente ali com a ética, não existe uma sem a outra. E qual o que é a ética, né? Afinal, e também o que é a moral, né? Pra gente entender, pra gente começar melhor a falar sobre isso, a gente precisa entender de onde deriva a ética, de onde ela veio. A ética deriva de um termo grego chamado ethos. Ethos diz respeito ao habitat, a habitação dos seres em sociedade, né? Ou na natureza. Sendo assim, o ethos dos pássaros seria voar, seria colocar ovos, fazer ninhos, enquanto o ethos das abelhas seria colher o pólen, fazer o mel, construir colmeias e por aí vai. Gente, ethos também diz respeito ao caráter, a como é feita essa socialização, essa troca entre os seres, sabe? E a respeito também dos costumes, dos modos de vida em sociedade ou na natureza, né? A questão toda reside sob a ideia de que o ethos ele é muito abrangente, muito grande, e ele diz respeito basicamente ao comportamento dos seres, seja em sociedade ou na natureza, né? Foi quando Aristóteles estudou o ethos e delimitou algo chamado ética. Hoje a gente tem uma matéria chamada etologia, é uma ciência também no caso, chamada etologia, que estuda o comportamento dos animais, né? Apesar de não ter nada a ver com ética, ela também deriva dessa questão, dessa ideia do ethos, né? E aí Aristóteles, quando ele delimitou, né, a ética, ele entendeu algo que eu já tinha explicado a vocês na outra aula, né, e que se aplica de outra forma na nossa realidade de hoje. Ele entendeu que a Grécia não era talvez um país, né? Não existia bem uma Grécia, uma concepção de Grécia formada, um país como a gente tem hoje. O que existia era um território grego, certo? E ali as polis viviam de maneira autossuficiente, cultuando cada um a seus deuses, ou tendo liberdade para cada um cultuar seus próprios deuses, cultuar também sua própria política, ter também seus próprios ideários e por aí vai, né? Eles eram muito abertos e com uma cultura extremamente muito rica, a Grécia como um todo, né? O território grego, no caso. E aí hoje a gente percebe isso de outra forma, né? Com a existência de várias éticas, vários tipos de ética diferentes. Acerca de uma circunstância só, existem vários pontos de vista acerca dessa circunstância. E aí, cultura, família, religião, são várias coisas que afetam nossos pontos de vista e afetam também nossa ética, mas existem vários, né? Tanto pontos de vista quanto éticas. Afinal, nosso conhecimento, o conhecimento do homem, ele não é inato. Ou seja, ele não nasce com a gente. Ele é empírico. Nosso conhecimento ele é alcançado, né, ao longo das nossas experiências. Ao longo das nossas experiências, nós vamos ganhando mais conhecimento, sabe? E essas visões de mundo diferentes se explicam por conta do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, né?
Afinal, ninguém cresce igual e ninguém amadurece no mesmo tempo do que o outro. Então, se eu cresci primeiro, eu vou ter uma visão sobre isso diferente da sua, enquanto você ainda vai ter outra visão. Se eu amadureci primeiro, eu vou ter uma visão acerca de uma coisa e você vai ter uma visão acerca dessa mesma coisa. Isso é muito importante porque serve para formar aquela pluralidade, né? As nossas singularidades terminam formando uma pluralidade que faz o mundo ser como é, né? E que faz também a gente eleger a democracia como o melhor dos modos de governo, né? Enfim, uma ideia de um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre casa muito com essa ideia acerca dos vários pontos de vista, né? Sartre disse que não saber viver demonstra o quão incompleto o ser humano é e, portanto, o caminhante fica responsável por construir o seu caminho. Pois, sendo assim, cada ser humano, cada pessoa é responsável por seu próprio caminho. Cada pessoa vai entender uma circunstância à sua maneira, à sua visão de mundo, a sua criação ou a sua crença e por aí vai, né? E aí, depois de tudo isso, a gente se pergunta assim, afinal, o que é a ética, velho? O que é a ética? Depois de falar tudo isso, como a ética se encaixa nisso tudo? A ética, gente, nada mais é do que a reflexão a respeito dos paradigmas sociais, sabe? Nada mais do que isso. E se a ética é reflexão a respeito dos paradigmas sociais, o que seria a moral? Nada mais, nada menos do que os próprios paradigmas sociais. A ética, ela serve como um instrumento de pensamento, sabe? A gente vai pensar a respeito dos nossos princípios e a moral vai nos fazer realizá-los. Agora, por que a ética entra tanto nessa nossa conjuntura? Veja só. Um exemplo de ética social a ser seguido hoje. Ou a não ser seguido, né? Ao meu ver, tem que ser seguido sim, não sei o de vocês. Um exemplo de ética social a ser seguido hoje é fique em casa. Por exemplo, a gente fica em casa para evitar que o contágio da Covid-19 se alastre muito. E a gente superlote o sistema público de saúde, né? O sistema único de saúde. E aí, a moral vai fazer com que você fique ou não em casa. A ética, ela diz, olha, fique em casa. E a moral é a sua prática. A moral diz respeito à prática, à praticidade, enquanto a ética fica no campo da ideologia, sabe? No campo da lógica. A gente vai pensar assim, fique em casa com a ética. Mas ficar ou não em casa vai de acordo com a moral de cada um. A sua moral vai fazer você ficar ou não em casa. É possível observar a moral e a ética como uma gangorra, sabe? Quando você está embaixo, alguém está estagnado em cima. E quando você está em cima, alguém tem que estar estagnado embaixo. Não é isso? Imaginem que a moral, ela tende a estagnar-se, né? O estagnar a moral nem sempre é algo bom. Afinal, quando a moral está estagnada, normalmente leva aqueles pensamentos meio retrógrados e tudo mais. E nascem os preconceitos. E a ética, ela tá sempre ali em cima tentando balancear isso, tentando tirar a moral de estagnação. Afinal, a moral, ela tá sempre em mudança. A ética, ela sempre tem uma ideia de universalização. É sempre possível, é sempre bom tentar universalizar a ética, ou ao menos tenta-se, né? Afinal, a gente quer sempre que todas as pessoas do mundo não roubem, todas as pessoas do mundo contem a verdade, e por aí vai. Lá na Grécia Antiga também, um pouco antes de Aristóteles, um pensador chamado Sócrates, né, um dos maiores filósofos da história e quase que literalmente um rompimento ali na história da filosofia, Sócrates ele já dizia que não há um mal. O mal não existe. O que existe é o desconhecimento sobre qual bem é melhor que o outro. Sócrates dizia que os tiranos e os ladrões também procuram o bem, mas não o mal. O bem deles mesmos. Essa confusão que os tiranos e os ladrões têm é não entender qual o melhor bem. Qual o melhor bem? Um bem que vai alimentar só a mim ou o bem que vai alimentar a todos? Existe simplesmente o desconhecimento acerca de qual bem é melhor. Eles, por desconhecimento, por ignorância, né, procuram alimentar sempre o bem que vai apenas vai ajudar a esse mesmos, né? Não a sociedade como um todo, né? A ética, sendo assim, nada mais é do que a reflexão a respeito de qual princípio pautaremos a nossa moral. Eu gostei disso, viu? A ética
é nada mais, nada menos do que a lógica, né? O pensamento a despeito de qual princípio pautaremos a nossa moral. Outro filósofo, também grego, que rivalizou com Sócrates por ser um sofista é Protágoras. Protágoras ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Poxa, casa perfeitamente com a ideia de moral que a gente observa, não é? Se o homem é a medida de todas as coisas, cada homem vai possuir sua moral. Já a ética não. Ninguém, veja só, ninguém não tem ética. Mas a ética não existe de maneira individual. Pense comigo. Se a ética é uma reflexão acerca de que princípios pautaremos a nossa conduta, a nossa moral, não é? Imagine que você fosse o único homem ou a única mulher na face da Terra. Se você fosse o único homem ou a única mulher na face da Terra, não existiria por que existir ética. Simplesmente por isso. Se você é a única pessoa na Terra, você pode fazer o que bem entender sem se preocupar com ética nenhuma. Até porque as suas ações não vão afetar ninguém a não ser vocês mesmos. Simplesmente por isso. Portanto, não existe uma ética individual. Existem éticas sociais. Um exemplo disso é, há alguns anos atrás, eu não lembro se foram há 2 ou foi há 1 ano atrás, não lembro agora exatamente, mas aquele jornal muito conhecido, chamado The Intercept, vazou conversas do ex-ministro, né, da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. E aí o Moro ele se posicionou dizendo que não podia ter a privacidade quebrada daquele jeito. E aí a gente fica pensando, poxa, justo, é um argumento justo. Afinal, existe a ética da privacidade. E a ética da privacidade não pode ser quebrada assim. Mas qual ética é mais importante? A ética da privacidade ou a ética da liberdade de imprensa? Eu não sei dizer. Qual ética é mais importante para você? Moro tinha razão em querer que as conversas dele não fossem vazadas? Ou a ética da liberdade de imprensa perpassa, ela é suprema, a um ponto de superar essa outra ética da privacidade? Não sei, é uma pergunta interessante, né? E aí, no meio disso tudo, nessas questões acerca da ética e da moral, a gente se pergunta assim, sobre quais valores, sobre quais éticas a gente julga, né, o outro ou as atitudes. Bem, normalmente, gente, existe as virtudes, né? Isso é no campo mais da religião. Por exemplo, na mitologia hebraico-cristã, é importante que quem siga essa mitologia, né, essa crença, respeite os 10 mandamentos, por exemplo. Você não pode matar, você não pode roubar, você deve honrar seu pai e sua mãe, e você também não deve falar o nome de Deus em vão, e tudo mais aquilo. Se você seguir esses 10 mandamentos, você será uma pessoa virtuosa, né? Uma pessoa ética dentro dessa visão, dentro dessa crença, né? Outra visão também é a visão deontológica. O que seria a visão deontológica? A visão deontológica é a visão do dever. Meu amigo, se roubar é errado, não roube, porque o seu dever, não roubar porque roubar é errado. Se mentir é errado, não minta, porque o seu dever é agir conforme o certo, conforme o dever. Isso é a ética do dever, né? Essa ética ela faz-se muito presente em Kant, né? Immanuel Kant, que foi um filósofo iluminista que dividiu a ética dele em 2 partes, né? O imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo categórico, ele diz respeito à universalização da ética. Veja só, você deve agir de maneira que a sua ação possa ser universalizada. Aí você pergunta, como assim? Bem, é preferível, logicamente, que a verdade seja universalizada ao invés da mentira, não é não? Até porque você quer que as pessoas lhe contem a verdade, não que mintam para você. E você também não quer mentir, você quer sempre contar a verdade, teoricamente falando, é claro, né? O problema todo nessa ideia de universalização da ética é porque existem diferentes pontos de vista, diferentes culturas e diferentes éticas. Por exemplo, sabe-se que em alguns
lugares da Ásia, né, em alguns países asiáticos e em alguns países também do continente africano, existem tribos que mutilam os órgãos sexuais femininos, né? Isso pra gente, numa visão ocidental e de um país e um estado relativamente novo, isso é um absurdo. Mas não cabe a nós julgar isso como absurdo ou como certo. É outra cultura, é outra realidade. São realidades que não casam com a nossa. E éticas totalmente diferentes. Dá pra compreender isso? Tô me fazendo entender. Quanto ao imperativo hipotético de Kant, ele fala quando a gente faz a coisa certa, mas não pelo dever. Não fazer a coisa certa porque é o certo a se fazer. A gente faz o certo com medo das punições, entende? Isso é muito observável. Isso é muito observado hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É um exemplo meio caricato, mas acho que dá pra vocês entenderem. Tá andando na Boa Vista, lá de boa. Quando vê, cai o celular do bolso do boyzinho. Aí tu vai lá e pega o celular do boyzinho, pá, quando vê o celular destravado, aí tu, meu irmão, se eu for matar é meu, perra. Acabou-se. Só que, aí tu imagina assim, meu irmão, mas quando vê, eu dobro ali no 13 de maio, levo um baculejo, aí o policial vai dizer, 2 celulares é boyzinho. E fazendo o que com 2? Tá ligado? Tu vai ficar com medo, não de fazer o certo, ou, quer dizer, você vai ficar com medo da punição. E você vai fazer o certo por conta da punição. Não porque é o certo a se fazer, não porque é o dever, sabe? Outro modo de se avaliar, né? Se julgar os valores, é por meio das consequências. O utilitarismo, que é uma corrente muito pouco falada, eu acredito. E o principal pensador dela é Bentham, né? Bentham, ele dizia que a sua ética, ela deve ser pautada, a sua conduta, na verdade, ela deve ser pautada numa ideia em que quanto mais pessoas saírem felizes daquela situação, melhor. Por exemplo, se eu vou fazer algo e daquela situação só vai sair bem eu não devo fazer. Muito provavelmente, meu amigo, essa é uma situação em que você não deve agir daquela maneira, né? Mas se você for fazer algo, né? Você for pôr em prática a sua moral e dessa situação saírem bem você, seu irmão, seu pai, sua avó, sua tia, sua amiga, seu amigo, provavelmente essa é uma situação boa. Afinal, várias pessoas vão se beneficiar dela. Outra visão consequencialista também é a de Maquiavel. Maquiavel, ele é mais pragmático. Para Maquiavel, você deve agir de forma que você mantenha o seu poder, meu amigo. Se for necessário, tire o poder de outras pessoas. Pode tirar o poder de outras pessoas, mas mantenha o seu poder. Ele tem um livro, né, célebre na filosofia, chamado O Príncipe, em que ele justifica essa questão do pragmatismo maquiavélico, né, de você fazer de tudo para se manter no poder. Aquela frase muito célebre, né, que não é do Maquiavel, mas casa muito com o pensamento dele, que os fins justificarão os meios, né? E por aí você pode fazer o que for, meu amigo, contanto que você mantenha-se no poder, né? Quanto a um pensador mais antigo, Aristóteles, ele tem também a concepção dele do que você deve fazer, de como deve ser a ética para ele. A ética de Aristóteles seria a ética do meio termo, né? Do ponderado. Como assim? Fuja dos excessos e fuja das faltas. Haja sempre de maneira neutra, sempre pela neutralidade, né? E aí, para a gente entender melhor como agir de forma ética nesse meio social da gente, né? Afinal, nossas ações afetam os outros, né? A gente não vive sozinho em sociedade, as minhas ações afetam outras pessoas, as nossas ações afetam outras pessoas. Afinal, existe uma interligação, né, muito grande na nossa sociedade. É o que os sociólogos positivistas chamariam de nó, né? A gente tá sempre ali numa sociedade organicamente moldada, né? Para você agir de maneira ética, 3 coisinhas têm que estar alinhadas.
é o quero, o posso e o devo. Como assim, velho? Se o que você quer é o que você pode, massa. Mas se o que você quer é o que você pode, mas não é o que você deve, não faça. Amigo, não faça. Porque se você não deve fazer, acabou-se. Mas se o que você quer é o que você pode e é o que você deve, então você está sendo ético, meu amigo. Ético. Ser antiético seria agir de maneira contra uma ética social já estabelecida. Entendeu? Dá para entender? Moral seria aquela pessoa que age de acordo com as suas condutas. Uma pessoa amoral seria uma pessoa que a gente considera debilitada. Seria um velhinho com alguma doença degenerativa no cérebro ou uma criança, né? Uma criança que não sabe muito bem agir em sociedade. As ações deles ainda não são justificadas, né? As crianças são muito influenciadas pelos pais, tal, e os velhinhos também não têm tanta influência social assim como a gente, né? E essas são a diferença entre moral e amoral, né? Entre ético e antiético. E aí quando essas três coisas, né, esse quero, devo e posso estiverem alinhados, muito provavelmente você vai estar seguindo no caminho certo. Lembre-se sempre de tentar considerar esse quero, posso ou devo, né? Eu não sou nenhum guru, mas eu acho que essa é a melhor dica que pode ser dada para alguém. E para finalizar, eu gostaria de lembrar a vocês uma frase, né, de Gandhi, aquele cara que organizou a Marcha da Paz da Índia, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Gandhi dizia que olho por olho e ficaremos todos cegos. Se você agir basicamente apenas sobre os seus interesses e desejos, colocando sempre o seu ego à frente de tudo, sendo egoísta e egocêntrico, é claro que egoísmo e egocentrismo a um certo nível é bastante aceitável e também é importante, mas extrapolar nisso não é muito bom. Afinal, como eu já tinha dito antes, nossas ações de sociedade, nossas escolhas, elas afetam as outras pessoas. E é importante você viver de maneira pacífica, né, com as outras pessoas e consigo mesmo. Então, se você agir assim, de maneira egoísta, todos terminarão ficando cegos, né? Olho por olho e ficaremos todos cegos. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre que tiverem dúvidas, vocês podem falar. Eu acredito que vocês têm meu WhatsApp já. E é só falar qualquer coisa, podem chamar a qualquer hora, que eu vou estar sempre respondendo, sempre tirando dúvidas. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de tirar dúvidas, por favor. Abraço.